Olá, webjuristas! Sejam bem-vindos a mais um Notícias Jurídicas. Você já parou para pensar no rastro que deixa toda vez que faz uma pesquisinha na internet? Cada palavra digitada, cada clique, um universo de informações sobre seus interesses, medos, planos. Mas e se esse histórico, essa janela para sua mente digital, pudesse ser acessada em uma investigação criminal? Mesmo que você não seja o principal suspeito, o que você acha disso? Como você se sentiria? E se isso fosse importante para alguma investigação, mesmo que não te envolvesse, você concordaria em ter os seus dados violados? Esse é o tema dos nossos Notícias Jurídicas dessa semana. Essa é a complexa encruzilhada que o Brasil enfrenta hoje. De um lado, a necessidade de o Estado investigar crimes e garantir a segurança pública. Do outro, o nosso direito fundamental à privacidade e à proteção de dados. No centro dessa discussão está o recurso extraordinário 1.301.250, um caso que começou com uma situação trágica, a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. Bom, esse caso agora pode definir os limites da privacidade online para todos os brasileiros. Nos próximos minutos, nós vamos nos aprofundar nesse debate. Analisaremos os argumentos, as leis em jogo e as posições no STF, e até uma controversa teoria criminológica que ressurge nesse contexto digital. Prepare-se para entender a quebra do sigilo de histórico de buscas e o que está em jogo para o seu direito à privacidade. Contexto legal, o escudo da privacidade no Brasil digital. Para entender a magnitude dessa discussão, a gente precisa primeiro conhecer o escudo que protege a nossa vida privada no Brasil. A Constituição Federal de 1988 é muito clara. Nossa intimidade, nossa vida privada, a honra e a imagem são invioláveis. Esse direito, essencial à dignidade humana, se estende, é claro, ao ambiente digital. Mas a proteção não para por aí. Em 2022, um avanço importantíssimo aconteceu. Foi a promulgação da Emenda Constitucional 115. Ela elevou a proteção dos dados pessoais à categoria de direito fundamental. Isso significa que qualquer medida que restrinja esse direito precisa ser ainda mais justificada e cuidadosa. E temos leis específicas que tratam do tema. O Marco Civil da Internet, de 2014, é uma delas. Ele assegura o sigilo do fluxo de nossas comunicações e dos dados armazenados, como o próprio histórico de buscas. Para quebrar esse sigilo, a lei exige uma ordem judicial fundamentada, com indícios de crime, justificativa da utilidade dos registros e o período específico a ser analisado. Há também a Lei Geral de Proteção de Dados, chamada de LGPD. Embora ela tenha algumas exceções para investigações criminais, ela não dá carta branca. Pelo contrário, ela exige que o tratamento de dados para fins penais seja regido por legislação específica, com medidas proporcionais e necessárias, sempre respeitando o devido processo legal e os direitos dos titulares de dados. Uma lacuna que o debate atual escancara. O caso Marielle Franco e o Google no STF, o epicentro da disputa. E é nesse complexo cenário legal que surge o recurso extraordinário 1.301.250. Tudo começou com a investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista, Anderson Gomes, lá em 2018. A Justiça do Rio determinou que o Google fornecesse dados de identificação de todos os usuários da internet que pesquisaram termos específicos, como Marielle Franco, agenda da vereadora Marielle, ou nomes de ruas relacionados ao caso ou percurso feito pela vereadora. A ordem não especificava os indivíduos, as pessoas, mas um padrão de comportamento. O Google contestou. Ele alegou que a medida era genérica, atingia inúmeras pessoas inocentes e violaria o direito à privacidade e o Marco Civil da Internet. A empresa comparou a medida a uma expedição pesqueira, a chamada Fishing Expedition, em direito norte-americano, onde se lança uma rede ampla de investigação na esperança de pegar alguma coisa sem indícios prévios contra os indivíduos afetados. Além disso, esse caso ele alerta para o risco de um precedente perigoso para a liberdade de pesquisa e até para a liberdade de expressão. Os argumentos favoráveis à quebra de sigilo. Nesse caso, por outro lado, o Ministério Público do Rio de Janeiro defendeu a medida como crucial para elucidar um crime de extrema gravidade. Ele argumentou que a ordem não era totalmente genérica, pois ela delimitava termos de busca, período e área geográfica, tornando-a proporcional à complexidade da investigação. O poder investigatório do Ministério Público também foi invocado para sustentar a necessidade dessa medida. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, ganhando status de repercussão geral. Isso significa que a decisão do STF, tomada nesse caso, servirá de guia para todos os casos semelhantes no país. O julgamento começou em setembro de 2023 e tem sido marcado por votos divergentes e pedidos de vista.
mostrando a sensibilidade desse tema. A ministra Rosa Weber, relatora original do caso, votou contra a quebra de sigilo nesses moldes. Ela foi considerada genérica e sem amparo do Marco Civil. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, manifestando-se favorável à possibilidade da quebra, com uma visão mais consequencialista e preocupada com a investigação desses crimes graves, argumentando que as pessoas seriam determináveis, embora não determinadas. O ministro Cristiano Zanin acompanhou essa divergência. Já o ministro André Mendonça, após pedir vista, votou contra a quebra de forma genérica, alinhando-se, a princípio, com a relatora. Mais recentemente, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, suspendendo novamente o julgamento. Ainda faltam os votos de outros ministros, e não há uma data certa para a retomada desse debate. A sombra das janelas quebradas digitais, uma teoria polêmica. Bom, para adicionar uma camada ainda mais complexa a esse debate, entra em cena a teoria das janelas quebradas. Você já ouviu falar dessa teoria? Ela surgiu lá no campo da criminologia e basicamente diz que pequenos sinais de desordem, como uma janela quebrada, que não é consertada, podem levar a um aumento da criminalidade mais grave, pois ela sinaliza que ninguém se importa. A experiência sociológica consistia em abandonar um carro sem janelas quebradas em uma área residencial, e ela detecta que houve uma demora para o início da vandalização do automóvel. Entretanto, se esse carro já fosse abandonado com as janelas quebradas, a vandalização iniciava-se muito mais rapidamente. A ideia é que reprimir pequenas infrações evita crimes maiores. Essa teoria inspirou políticas de tolerância zero em cidades como Nova York nos anos 90. Bom, mas o fato é que essa teoria também é extremamente controversa. Críticos apontam que ela simplifica demais as causas do crime, ignorando fatores sociais e econômicos profundos, como a pobreza e a desigualdade. Bom, muitos estudos questionam sua real eficácia. Agora, imagina transpor essa lógica para o mundo digital. Pequenas desordens online, como disseminação de notícias falsas, discursos de ódio ou até mesmo pesquisas por termos considerados suspeitos, elas poderiam ser vistas como janelas digitais quebradas. Sobre essa ótica, seria justificável uma vigilância estatal mais ampliada para evitar um suposto caos online. Qual que é o perigo disso tudo? As críticas se intensificam no ciberespaço. O que é uma desordem online? A definição é muito subjetiva e pode ser usado para reprimir opiniões divergentes. A vigilância de histórico de busca, justificada por essa teoria, pode levar a um controle social excessivo, criminalizando certos tipos de usuário ou tipos de usos da internet. Perguntar se uma simples busca por um termo pode ser considerada uma janela quebrada, que justifica uma devassa da privacidade de milhares, é um questionamento que é crucial. Diálogo crítico, segurança versus liberdade na balança. A quebra do sigilo de histórico de buscas de um grupo amplo e não individualizado de pessoas levanta sérias questões sobre a proporcionalidade. Seria essa medida realmente necessária? Existem outros meios menos invasivos para investigar? Você já ouviu falar do chamado efeito inibidor, o chamado chilling effect? É o medo de que as suas buscas sejam mal interpretadas ou usadas contra você, levando à própria autocensura. Isso empobrece o debate público e restringe nossa liberdade de buscar conhecimento. A decisão do STF, no recurso extraordinário 1.301.250, terá um impacto profundo. Se favorável à quebra ampla, pode haver uma erosão dos direitos digitais, mas se mais restritiva, imporá desafios à investigação, exigindo técnicas mais sofisticadas e respeitosas das garantias individuais. É vital considerar o novo status constitucional da proteção de dados e a necessidade de leis mais detalhadas e garantistas para o acesso a dados telemáticos, como já existe para as interpretações telefônicas. O futuro em jogo e o chamado à reflexão. Bom, a gente chegou aqui ao fim da nossa análise, mas o debate ainda está longe de terminar. A quebra do sigilo de histórico de buscas na internet nos coloca diante de um grande dilema, que é fundamental aqui na era digital. Como equilibrar a segurança pública com a nossa liberdade individual? A decisão do Supremo Tribunal Federal será um divisor de águas nesse caso. Ela não apenas definirá regras, mas também sinalizará o tipo de sociedade digital que queremos construir no Brasil. A busca pela ordem online não pode justificar a vigilância massiva e a suspeição generalizada. O que você acredita sobre tudo isso? Acredita que o acesso ao histórico de buscas é uma ferramenta válida para investigações, mesmo que de forma ampla? Ou você teme que isso abra portas para uma vigilância excessiva? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com as pessoas que querem participar dessa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma força para o nosso trabalho, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como esse. Te aguardo no próximo Notícias Jurídicas.